Olá, muito boa tarde. Já passaram 6 meses sobre a tragédia que se abateu sobre a região de Pedrógão Grande. Foi o drama dos incêndios que viria a fustigar, com consequências igualmente dramáticas, outras regiões do país. É um acontecimento que queremos hoje olhar com Eunice Lourenço, que é chefe de redação da Rádio Renascença. Será logo após os temas da atualidade. O Papa deixou votos de Bom Natal aos peregrinos e apelou à participação nas celebrações que marcam esta quadra. O tempo é de festa e de presentes, com a proximidade do Natal. E por isso, a audiência do Papa com os peregrinos teve a alegria e a surpresa do circo, com a atuação de um grupo vindo de Cuba que conquistou o sorriso e as palmas de Francisco. Um ambiente de alegria que teve eco nas mensagens de boas festas que o Papa argentino deixou aqui aos peregrinos e às comunidades portuguesas. Uma saudação que incluiu o desafio a uma participação ativa nas celebrações que marcam esta quadra, enquanto encontro pessoal com Cristo. In questi giorni lo vediamo deposto nella mangiatoia, ma è nell'Eucaristia che egli si lascia trovare di persona. In ogni messa si prepara non solo il Natale di Dio nel mondo, ma anche la nascita dell'essere umano nel seno di Dio. Auguro un Natale così a ciascuno di voi e alle vostre famiglie che benedico di cuore. Como habitualmente, o Papa vai presidir no Vaticano às cerimónias do Natal, a começar no dia 24 de dezembro à noite, com a Missa do Galo, da véspera de Natal, na Basílica de São Pedro. Na audiência, Francisco destacou não só a importância da presença nestas celebrações, mas também o significado dos seus ritos, essenciais para viver e saborear a beleza deste Natal. E deixou alguns recados, a começar pela pontualidade. Non è una buona abitudine guardare l'orologio e dire no, sono in tempo, ma arrivo dopo il sermone e con questo compio il precetto. No. È il calcolo, no? La messa incomincia col segno della croce, con questi riti introduttori, perché lì incominciamo ad adorare Dio come comunità. E per questo è importante prevedere di non arrivare in ritardo, bensì in anticipo, per preparare il cuore a questo rito, a questa celebrazione della comunità. Sobre o rito do sinal da cruz, o Papa argentino destacou a importância de fazer bem este gesto por todo o seu significado. Voi avete visto come i bambini fanno il segno della croce? Fanno così. Non sanno cosa fanno. Dalle volte così fanno un disegno che non è il segno della croce. Per favore, mamma e papà, nonni, insegnati ai bambini dall'inizio, da piccolini, a fare bene il segno della croce e spiegarle che avere come protezione la croce di Gesù. O Papa realçou ainda outros ritos, como o ato penitencial, com o qual todos reconhecem que são pecadores diante de Deus e que, por isso, é importante pedir perdão. O Natal para o Presidente da República. Num discurso na primeira pessoa para a Eclésia, Marcelo Rebelo de Sousa diz que preferia um Natal diferente, sem tragédias. Faltavam 6 meses para o Natal quando um incêndio começou em Pedrógão Grande. Depois, a 2 meses do Natal, outro fogo destruiu outras regiões do centro do país. Vidas levadas pelas chamas,
tragédia a atingir famílias e lugares por inteiro que marcam o Natal deste ano do Presidente da República. O meu Natal este ano é um Natal que, por um lado, vai encher muito o meu coração, mas por outro lado eu dispensaria o ter de estar lá, porque era sinal que não tinha havido a tragédia. Teria preferido que fosse um Natal diferente para aqueles que perderam os familiares, que tiveram um choque na vida brutal, que ainda estão a interiorizar. E estou a falar em Pedrógão, mas depois no fim do ano estou a pensar na área atingida em outubro. É evidente que vai ser muito intensamente vivido, mas o ideal seria que a tragédia não tivesse chegado lá e, portanto, estivessem a viver aquelas 100 e tal pessoas que partiram prematuramente. Este Natal é por isso feito de alegrias, algumas e muitas tristezas. Diria que algumas alegrias, porque apesar de tudo saímos um pouco mais da crise e, portanto, isso melhorou a situação de bastantes pessoas em relação a natais anteriores que foram particularmente penosos, mas depois tivemos grandes tragédias e essas tragédias apanharam partes do nosso país e nessas partes do nosso país a hora ainda é uma hora bastante de luto ou de saída do luto. Tudo aconteceu, nos casos há 6 meses, noutros casos há 2 meses. Que é ontem. E por isso esta partilha, no que tem de alegria e tristeza e sempre de solidariedade, dá uma força enorme ao Natal, porque além de ser a família, é a solidariedade do todo que formamos em Portugal. É assim também que o vive? Eu vivo assim, como Presidente da República, mas depois vivo do ponto de vista pessoal e familiar, no reencontro, porque também somos um povo de imigrantes. Eu queria daqui deixar uma palavra aos nossos compatriotas espalhados pelo mundo, nos quais se integra a minha família. Portanto, a chegada dos meus netos, que infelizmente não podem vir com o pai, mas vêm os netos para passarem um tempo junto às raízes, também é muito português e também dá um sabor especial a este Natal. Marcas do Natal também para o Presidente da República, que encontra na família e na partilha definições desta quadra para os portugueses. Em Portugal há uma tradição e que se transforma em vida todos os anos relativamente ao Natal. Há uma festa de família, numa parte da família uma festa religiosa, partilhada, cada vez mais ecuménica, porque temos o Natal dos católicos, que são dentro dos crentes a grande maioria, mas depois há outras igrejas cristãs, por exemplo os ortodoxos, que não pertenciam à nossa tradição, vieram enriquecê-la. Isso também aconteceu com a partilha que há com outras crenças e outras fés, a judaica, a muçulmana, e depois há, no encontro da família, o partilhar aquilo que foi o balanço do ano, nas alegrias e nas tristezas. Os que partiram, os que chegaram, os que se integraram na família, os que migraram, e depois as alegrias pessoais, profissionais, e os desgostos e os choques coletivos. Este ano o Natal é um Natal muito cheio, de muitas alegrias e de muitas tristezas. Um desafio de cada Natal, este ano particularmente marcado pela procura de paz para quem foi atingido pela tragédia. E é esse desígnio que marca a quadra natalícia de Marcelo Rebelo de Sousa. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica. Todos guardamos na memória as imagens e os acontecimentos que chocaram o país e mudaram a história de muitas famílias. O incêndio de Pedrógão Grande veio revelar fragilidades no sistema de combate às chamas, mas também a capacidade solidária do país. 6 meses depois, queremos voltar a este tema. Fazemos-lo com a jornalista Eunice Lourenço, que é chefe de redação da Rádio Renascença. Muito obrigado por estar connosco. Boa tarde. Neste caso de Pedrógão, passaram 6 meses. Há uma expressão que nós utilizamos, bem portuguesa, que a memória é curta. Neste caso, é de todo uma expressão proibida.
É completamente proibida. Não só a memória não pode ser curta, como tem que ser, como tem de ter consequências práticas. Ou seja, não basta lembrarmos, é preciso corrigirmos para que não se repita. E não foi isso que aconteceu logo a seguir a Pedrógão. E isso é que ainda tornou toda esta situação mais grave. Ou seja, não aprendemos com Pedrógão. Os responsáveis políticos e os responsáveis do sistema de prevenção e de combate a incêndios não tiraram logo as devidas lições de Pedrógão e por isso o drama repetiu-se em outubro e repetiu-se de uma maneira que eu acho que nós não temos consciência disso, porque Pedrógão foi um choque, teve o maior número de vítimas mortais, mas a dimensão dos incêndios de outubro foi muito maior, afetou muito mais a área, afetou áreas mais dispersas e afetou muito mais o tecido económico daquelas regiões, para além de também ter tido muitas vítimas mortais. E, portanto, a memória... Claro que tem de haver memória, mas sobretudo tem de haver memória para se tirarem lições, para se corrigirem erros e fragilidades e para tentar recuperar aqui uma coisa muito importante e que também foi abalada com estes dois dramas, o de Pedrógão e o de outubro, que é a confiança dos cidadãos no Estado. Se o Estado não nos protege, se o Estado não nos ajuda numa situação destas, a confiança dos cidadãos fica muito debilitada e, portanto, é preciso recuperar tudo isso. A popularidade dos políticos andava já por índices que todos conhecemos, não é? E com estes acontecimentos de Pedrógão isso tornou-se ainda mais frágil. A questão, como referias, do Estado, a fragilidade do Estado na proteção dos cidadãos lançou um clima de suspeição, mais concretamente de insegurança. As pessoas começaram a sentir-se inseguras olhando o que ali aconteceu, a incapacidade total do Estado em proteger os seus cidadãos. E em dar-lhes uma resposta logo a seguir. Exatamente. Mesmo toda esta polémica que agora vamos assistindo por causa das indemnizações, o Governo tardou muito em aceitar que tinha de avançar rapidamente para indemnizações e só depois dos incêndios de outubro é que avançou para as indemnizações de Pedrógão. E ainda recentemente ouvia a Presidente da Associação das Famílias das Vítimas de Pedrógão, a Nádia Piazza, a dizer que eles tiveram um grande azar, para além de todo o drama e de todas as tragédias pessoais, que foi estarmos num ano de eleições autárquicas. E, de facto, aquilo que podia ter corrido melhor a seguir não correu e tudo foi transformado em batalha política naquele verão, neste verão que passou, em grande parte por estarmos em ano de eleições autárquicas e à beira das eleições autárquicas, e isso tornou pior a situação, não melhorou as respostas, ao contrário do que deveria ter acontecido, e tornou o caso numa arma de combate político, o que também não devia ter acontecido e que acabou por ser mau para todos, mau para as vítimas, mau para todas as pessoas que de alguma forma foram atingidas pelos incêndios e mau para os próprios políticos. Entretanto, o Presidente da República adquiriu uma presença e uma notoriedade muito grande nesta questão, manteve uma presença nos locais, prometeu não deixar o caso no esquecimento e depois percebeu-se também e assistimos a um zurzir constante em relação do Presidente da República em relação ao próprio Governo, no caso da Ministra da Administração Interna, que acabou por se demitir. Neste caso, como é que avalias o desempenho do Presidente da República? Eu acho que há um lado muito importante no desempenho do Presidente da República, que é precisamente não deixar que este assunto caia no esquecimento. E eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo depois dos incêndios de outubro, ficou pessoalmente, quase que parecia que se sentia culpabilizado, porque como é que
deixámos que isto acontecesse outra vez e daí depois ele ter feito aquele discurso mais duro que fez em Oliveira do Hospital depois dos incêndios de outubro. O Presidente tem sido muito importante nesse lado de não deixar cair no esquecimento. Também acho que foi muito importante a presença dele nos locais para as pessoas sentirem que não estão esquecidas pelo poder político, não são esquecidas por Lisboa. É muito importante todo aquele conforto e afeto. Uma dimensão afetiva do Estado, não é? Que nos foi dar. De alguma forma. Agora, acho que tudo isto tem que ter conta, peso e medida. E há uma ação que pode ser também efetiva, mas igualmente discreta, de presença. E não, também cabe ao Presidente ter essa ação e não deixar que, inclusive, este pós-incêndios, esta tentativa de estar mais presente junto às populações, se torne num caso político de Presidente versus Governo, que me parecia que se estava a tornar. Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo, fez uma declaração a dizer que isto não há Presidente de um lado, Governo pelo outro, que se complementam, porque percebeu que o assunto estava a ficar muito Governo versus Presidente, e eu acho que não serve a ninguém, nem às populações, nem aos políticos em geral e nem a Portugal, que se continue a fazer batalha política à volta dos dramas e das tragédias que marcaram inevitavelmente este ano em Portugal. Entretanto, os portugueses revelaram-se uma vez mais generosos e solidários, não é? Perante as grandes tragédias, mobilizam-se rapidamente na ajuda, às vezes não da forma mais coordenada e eficaz, mas aconteceu. Sim, aconteceu e ainda bem que aconteceu, mas de facto depois é preciso coordenação para que essa ajuda seja eficaz e também é preciso que as pessoas percebam que o ajudar tem que ter em conta aquilo que as pessoas precisam mesmo. E, de facto, uma vez ouvi a Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, já depois dos incêndios de outubro, apelar a que as pessoas não fossem diretamente aos locais levar o que achavam que era preciso. Até porque há aqui que ter consciência de que aquelas pessoas que sofreram aquela tragédia, é preciso respeitar um bocadinho o espaço delas também. E se por um lado os portugueses se mobilizaram na ajuda, também houve, e fomos sabendo de alguns casos, de pessoas que supostamente à sombra da ajuda estavam ali a tentar esquemas menos próprios. E, portanto, é preciso ter atenção. Ótimo que os portugueses se mobilizem, mas é preciso que essa ajuda seja coordenada de forma a ser eficaz e que não sirva apenas para as pessoas se desfazerem do que lá têm em casa e não precisam. E também é sempre preciso atenção a quem se aproveita, lamentavelmente, destas situações. Depois houve alguma confusão na aplicação dos fundos e onde eles estavam ou deixavam de estar. Neste caso, e para falar do que é mais importante, acho que a Cáritas distinguiu-se numa ação transparente em que ia publicando as contas semanalmente do que era investido na reconstrução de casas e aí transmitiu ao país uma imagem correta de uma instituição de solidariedade a trabalhar no terreno. Sim, eu acho que a Cáritas de Coimbra percebeu muito rapidamente que era importante que todo este processo fosse muito transparente e felizmente fez esse esforço de transparência ao publicar relatórios semanais do que ia fazendo e de como ia aplicando os fundos. Eu acho que uma parte da polémica à volta da aplicação dos fundos também foi lamentavelmente conduzida por interesses políticos da luta autárquica e acho que foi das coisas piores que aconteceram à volta deste assunto, foi que a propósito da luta autárquica se disseminasse uma desconfiança sobre a aplicação dos fundos, porque uma parte dos fundos tinha ido para
um lado, outra parte dos fundos tinha ido para o outro, porque se calhar havia fundos que não eram fundos públicos e que podiam ser mais facilmente entregues para socorrer situações urgentes, enquanto que os fundos públicos tinham ali um lado burocrático à volta. Podemos achar que era escusado, mas que depois também, quando é preciso ir ver se foram bem aplicados ou não, se não houver esse lado burocrático, arriscamos-nos a que não tenham sido bem usados. Exato. E estamos todos bastante É preciso fartos. um equilíbrio nas coisas. Exatamente. E, portanto, a polémica à volta dos fundos também também veio acentuar a desconfiança. Claro. O que eu acho que instrumentalizar esta questão foi péssimo. E é lamentável que, tendo os portugueses sido tão ativos nessa ajuda, depois tenham sentido que aquilo que deram, nomeadamente o dinheiro que deram, não estava a ser bem usado, com clareza, ou não estava a ser usado com clareza. E eu acho que não foi tanto assim. Eu acho que foi uma questão das coisas não serem tão rápidas quanto todos desejávamos que fossem. Vamos então esperar que no futuro não voltem a acontecer tragédias com esta dimensão. Esperemos que não, até porque um dos relatórios, o relatório da Comissão Técnica, diz isso mesmo, que cada vez mais as condições do clima propiciam situações destas e, portanto, é preciso estarmos mais mobilizados para a resposta imediata. A memória não pode ser curta. Eunice Lourenço, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Eclésia. Os acontecimentos de Pedrógão que 6 meses depois não se podem resumir a uma memória, mas se têm de traduzir em mudanças concretas para que não se repitam no futuro. A terminar, eu recordo que a edição rádio do programa Eclésia espera por si, mais logo, pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.